Olá, pessoal! Vamos então às nossas dicas regressivas de direito penal para sua prova da OAB. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de crime. Vamos lá? Vamos fazer aqui um rascunhozinho falando sobre o conceito analítico de crime e os seus elementos. É importante você saber sobre o conceito de crime e de seus elementos? Muito importante. Por quê? Porque muitas das vezes a tese que você vai ter que desenvolver, seja numa peça, seja numa questão subjetiva, diz respeito à constituição do próprio tipo penal. Tudo bem? Então vem comigo, olha só. Você não pode esquecer na hora da prova da OAB que crime é fato típico antijurídico e culpável. Nessa nossa primeira dica, nós vamos falar aqui sobre o fato típico, tudo bem? Quando a gente fala a respeito de fato típico, a gente tem que lembrar a respeito de que se refere a uma conduta voluntária, dolosa ou culposa. Muito bem. Quando a gente fala de conduta, a gente fala de ação ou de omissão. Podemos ter um crime omissivo. Ela tem que ser voluntária, tem que ter livre e espontânea vontade do indivíduo. Ela pode ser dolosa ou ela pode ser culposa, pessoal. Quando a gente fala de dolo, a gente fala do dolo direto ou do dolo eventual, tá certo? Quando a gente fala de culpa, a gente fala de culpa consciente ou culpa inconsciente. Olha aqui pra mim, vamos lá. Quando eu falo de dolo direto, eu falo daquele indivíduo que desejou o resultado, tá certo? Ele, então, verificou como possível e o desejava, tá? Eu quero que tal resultado aconteça. Quando a gente fala de dolo eventual, a gente diz o quê? Que o resultado era previsível, não é igual ao direto, porque no direto era previsível e desejado. No dolo eventual é o quê? Era previsível e o indivíduo aceitou como possível. Ah, se acontecer, eu não tô nem aí. É o dane-se, né? É diferente de, por exemplo, da culpa. Na culpa consciente, o resultado é previsível, mas o agente tem plena e absoluta convicção de que vai conseguir evitar aquele resultado, fazer com que ele não aconteça. Tudo bem? A culpa inconsciente é ainda pior. Por quê? O resultado era até previsível para o homem médio, mas não foi previsto por aquele indivíduo. Tudo bem? Para que nós tenhamos a possibilidade, dentro de um procedimento, se na sua questão ou se na sua petição for falado sobre culpa, para que a gente possa falar a respeito de uma absolvição, a gente tem que falar da ausência da previsibilidade, tá certo? Temos a previsibilidade objetiva e a previsibilidade subjetiva. A previsibilidade objetiva é a previsibilidade para o homem médio. Se aquele homem médio, membro da sociedade, teria como prever aquele resultado, prever aquilo que pudesse acontecer. A previsibilidade subjetiva diz respeito ao próprio indivíduo, é subjetivo, é individual. Tudo bem? Além da conduta voluntária e dolosa, nós não podemos esquecer do nexo causal, nós não podemos esquecer do resultado, tá certo? E aí nós temos um resultado naturalístico ou resultado formal, e a gente não pode esquecer da tipicidade, que também pode ser material ou formal. Tudo bem? Esse é o primeiro elemento que a gente tem dentro do crime e a gente não pode esquecer porque eles são relevantes, tá certo? E aí, por exemplo, quando a gente fala da tipificação, a gente fala de uma adequação formal, que é uma adequação ao tipo penalmente previsto, e na adequação material a gente fala, por exemplo, da adequação social do fato. Quando a gente fala, por exemplo, de princípio da insignificância gerando a atipicidade, é porque está relacionado, por exemplo, com a tipicidade material. Essa foi a nossa dica de hoje de direito penal.